Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bora avançar em mais um dia. Bora romper. Aleluia! Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Já quero liberar uma palavra para você que já chegou aí. Que a graça do Senhor possa mesmo estar sobre o seu lar, estar sobre a sua família. Que ela possa alcançar mesmo cada membro da sua casa, da sua igreja, do seu pastor. Como é que vocês estão? Como é que estão chegando aí no último dia da semana? Vencendo, rompendo, avançando, com vontade de dormir, com sono, desanimado? Qual que é o sentimento que tem no seu coração hoje? Conta pra mim. Antes da gente orar e a gente começar a nossa leitura bíblica, eu quero já liberar uma palavra sobre a vida de vocês, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16. Diz o seguinte: por isso nunca desistimos. Ainda que no nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem em nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Gente, olha que coisa mais linda. Já quero começar mesmo o dia dizendo para você: não desista. Não desista, porque embora parece que no exterior a gente esteja morrendo, no nosso interior nós somos renovados a cada dia, porque as nossas pequenas e leves tribulações, dores momentâneas, elas produzem em nós um peso de glória que vai durar muito mais do que todas as outras coisas. Então guarda isso, já quero começar declarando isso para você. Você não vai parar, você não vai desistir. Vou até cantar a música, tá? Você não vai parar. Pronto, não vai parar. Não vai, gente. Quando a gente chega em Jeremias 29:11, a palavra de Deus diz o seguinte: sou eu o Deus que sei os pensamentos acerca de vocês, pensamentos de dar um futuro bom, agradável. Vamos buscar aqui o versículo. E ele fala: é um futuro de paz, é um futuro de esperança, tem nada de morte. Embora por fora você está parecendo que está morrendo, por dentro você está sendo renovado. E pronto, acabou. Se Deus falou que a gente está sendo renovado, gente, acabou. Não tem mais. Não tem. A Bíblia tem Jeremias, não. Pronto. Ah, pronto. Tem. Eu tô começando com esses dois versículos porque eu sei que tem gente que entra rapidinho na live e vai embora. Mas eu já quero abençoar a sua vida para você sair já abençoado e começar o seu dia. Se você vai sair dessa live rapidamente, já anota aí, 2 Coríntios 4:16, não desista. Porque embora o seu corpo externo está morrendo, o seu corpo interior está sendo renovado dia após dia, tá? E segura a outra, que é Jeremias 29:11. Diz o seguinte: porque eu sei, eu quem? O Senhor. Eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseia. Ou seja, eu sei tudo acerca de vocês. Para de ficar jururu, para de ficar para baixo. Pode estar aparecendo com cara de abatido, pode estar com cara de derrotado, mas por dentro você está renovado. Amém? Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Gente, acordo feliz, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, é sexta-feira. Sextou com P de Pix. Você tem um monte de motivo para agradecer, sabe? Eu não sei como é que você acordou, porque eu acordei cansado. Eu não sei vocês, mas eu acordei pra lá de cansado. Corpo físico, sabe? Ontem eu fiz bastante coisa, gente.
acordei cansada. E eu falei com Deus assim, Deus, eu tô cansada. E aí o Senhor já lançou aí 2 Coríntios 4:11. Pronto, acabou. 16. Acordei cansada e falei, Deus, eu tô cansada. Eu tô com isso aqui dos ombros, ó, doendo. Parece que tá morrendo. Mas o interior está sendo renovado por quem? Pela nossa esperança, que é Cristo Jesus. Então você que está aqui nessa live pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que você fique à vontade. Nós lemos Bíblia todas as manhãs, nós estamos estudando o livro de Levítico. Liberei essa palavra só para a gente começar. Agora feche os seus olhos aí onde você está, chama a presença de Deus. Chama a presença de Deus, fala, Deus, vem ficar pertinho. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, Pai, por aquilo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Papai, nós queremos mesmo entregar o nosso coração, entregar a nossa mente, todo o nosso ser diante do Senhor. Papai, que o Senhor faça mesmo aquilo que o Senhor planejou nesta manhã, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento diante da Tua palavra, que ela seja viva e eficaz dentro do nosso coração. Papai, nós acabamos de ler 2 versículos muito importantes e esses versículos produzem ânimo dentro de nós, Pai. A palavra diz, não desista, porque embora no nosso corpo externo nós estejamos morrendo, o nosso corpo interior está sendo renovado dia após dia. E eu creio nisso, Pai, porque as nossas leves e pequenas, momentâneas tribulações, elas produzem dentro de nós um peso de glória que vai durar para sempre, ou seja, vai nos fazer permanecer. Então vem, Deus, vem e vivifica o nosso coração, vivifica cada lar, derrama, Pai amado, da Tua graça, da Tua bondade sobre cada família aqui representada. Deus já olha para cada momento que essas pessoas têm passado. Eu sei que o Senhor não se esquece. O versículo que eu li hoje pela manhã em Provérbios é que o Senhor examina com clareza cada um dos nossos passos, cada um dos nossos caminhos. Essa é a nossa esperança. Sabemos que o Senhor está olhando por nós, Pai. Então, em nome de Jesus, olha para cada dor nessa manhã, olha para cada tribulação, cada pessoa que tem enfrentado um período difícil, Papai, e traga refrigério do céu, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus provedor, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que salva, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é o Deus todo-poderoso, Papai. Deus, a palavra também diz que é o Senhor que sabe os pensamentos a nosso respeito. E o Senhor diz que são pensamentos do bem e não do mal, mas para nos dar o futuro que a gente também anseia. Deus, nós colocamos a nossa expectativa de vida, a nossa fé no Senhor e te pedimos, Pai, acrescenta a nossa fé nessa manhã, nos leva a esse lugar de confiança, de dependência, a crer que o Senhor tem cuidado de cada coisa, a crer que o Senhor tem mesmo se preocupado, Pai, com a nossa vida, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido, Pai. Nós queremos viver um milagre nessa manhã, Deus, um milagre por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Amém e amém. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Seja bem-vinda a mais uma live devocional. Abre a sua Bíblia em Levítico capítulo 20. Se você chegou agora, depois você vai ter que dar um reprise na live. Falei já aqui 2 versículos bombásticos pra gente começar o dia, pra você ficar assim, ó, animado, tá? Aqui, ó, animado, porque a Bíblia fala, ó, embora por fora está morrendo, por dentro está sendo vivificado. É isso, gente, vamos viver. Vamos viver, não tem outra opção, vamos viver. Levítico 20. Abre aí com a gente. Nós falamos nas lives anteriores, falamos sobre, quando a gente chega em Levítico 19, a palavra vai nos dizer santidade na conduta pessoal. E aí nós vimos que santidade não é só você orar, não é só você ler Bíblia, não é só você jejuar. Bom dia, minha pastora, Deus te abençoe. Não é só isso. A santidade, ela está incluída em cada ato nosso do dia a dia. Como, por exemplo,
honrar os nossos pais, não é passar as pessoas para trás, fazer os pagamentos em dia, e assim vai, mais e mais. E fala, olha, guarda aí o coração do seu irmão, você não vai julgar ninguém com imparcialidade, com parcialidade, você não vai fazer balança desonesta, vai obedecer todos os decretos do Senhor, vai ser obediente em cada mandamento. E aí a gente vê que a santidade, ela está inclusa nos nossos atos diários. Ou seja, tudo está sendo avaliado, tudo está sendo contado diante do Senhor. Então, que você possa mesmo avaliar cada um dos seus atos, porque santidade não é só você cumprir as suas rotinas espirituais, mas envolve muito mais do que isso. E aí, quando a gente chega no capítulo 20 de Levítico, ele vai falar o seguinte: castigos pela desobediência. E Deus vai tratar isso de uma forma bem rigorosa, porque tem alguns pecados que ele fala assim, olha, eu não quero isso no meio de vocês. Então aquele que cometer vai ser eliminado do meio do povo, ou seja, morreu. Porque Deus não queria que o coração daquele povo se corrompesse diante de tantas atrocidades. Então vamos lá para o versículo 1. O Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. A gente vai ver aqui em Levítico que toda vez Deus vai falar com Moisés e Deus vai falar, Moisés, passa a instrução para o meu povo. Elas se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que viviam em Israel. Se algum deles oferecer seu filho como sacrifício a Moloque, será executado. Os membros da comunidade o apedrejarão até que ele morra. Eu mesmo me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois contaminou meu santuário e desonrou o meu nome santo ao oferecer seus filhos a Moloque. E se o membro da comunidade fizer em vista grossa àquele que ofereceu seus filhos a Moloque e se recusar a executá-lo, eu mesmo me voltarei contra ele e a sua família, e eu o eliminarei do meio do povo, tanto aquele homem quanto os que seguiam em sua prostituição no culto a Moloque. Vamos fazer aqui agora uma parada. Moloque é um demônio. Se você quiser puxar aí e escrever um demônio. Deus está dizendo o seguinte, aquele que sacrificar o seu filho como uma oferta a um demônio será eliminado do meio do povo. E eu não pouparei a vida dele. Se o povo ainda fizer vista grossa e deixar sacrificar, eu mesmo venho e elimino aquela pessoa. Ou seja, não é para fazer de jeito nenhum. E eu fico pensando no seguinte, para Deus deixar isso aqui registrado, né? Por exemplo, eu não quero vocês entregando crianças a Moloque. Então, vejo que esse demônio já aparecia no meio daquele povo. Era um demônio que estava ali presente, ou soprava no ouvido daquele povo e eles começavam a entender que tinha que sacrificar aquele demônio, ou simplesmente foi passando, não sei se eles pegaram isso da cultura do Egito, mas tinha esse sacrifício de crianças a Moloque. E Moloque é um demônio que gosta de sacrifício de crianças. Gente, para Deus deixar registrado, significa que havia probabilidade de acontecer ou estava acontecendo. E ele fala assim, não, aquele que fizer isso, vai morrer. Será eliminado do meio do meu povo, eu não quero que isso aconteça. E aí ele deixou isso registrado. É tanto igual quando ele vai falar no capítulo 18 sobre as práticas, as proibição quanto às práticas sexuais. E ele vai falar assim, eu não quero vocês se deitando com parentes próximos. Eu não quero vocês se deitando com animal, não quero vocês deitando com uma pessoa do mesmo sexo que você. É para cortar. Se isso Deus deixa registrado, é que com certeza ou estava acontecendo, ou ele já sabia que iria acontecer, e ele já falou, vamos cortar na raiz. Gente, Deus estava fazendo um povo exemplo. Deus estava fazendo um povo que era seu. Ele queria criar aquele povo com a sua cultura, com os seus ritos, com as suas ordenanças. O funcionamento era Deus que ditava. Deus estava querendo daquela forma, daquela maneira. E por isso ele vai determinar tantas ordens, por isso ele vai determinar tantas coisas. E a consequência do não guardar o decreto, do não obedecer à voz do Senhor, era a morte.
A pessoa era eliminada no meio do povo. E aí eu te pergunto, será que isso hoje acabou? Cessou? Será que a consequência ainda não é a morte? Eu te falo, a consequência permanece sendo a morte. Todo aquele que pecar, esse vai morrer. A consequência do pecado não muda. Deus não virou lá atrás e falou assim, a partir de hoje eu dou um decreto, quem pecar não morre mais. Deus não fez isso, Deus não volta atrás com a sua palavra. Aquilo que ele fala, ele determina, ele permanece e acabou. A consequência do pecado continua sendo a morte. Só que lá no passado, Deus ele deu uma estratégia que era, sacrifiquem um animal no lugar de vocês. Você vai derramar sangue, porque o sangue é vida. Porém, quem vai morrer vai ser um animal e não você. E aí, isso foi fazendo e acontecendo por tanto tempo. Mas hoje, gente, a consequência ainda continua sendo a morte. A diferença é que agora, Deus ele deu o seu Filho, Jesus veio, entregou e derramou o seu sangue por nós, e hoje nós não morremos mais, uma vez que estamos em Cristo. Mas fora de Cristo, nós vamos morrer. Por isso a nossa necessidade de fazer uma oração declarando que Ele é Senhor da nossa vida, que nós aceitamos a compra dEle. Ele compra a nossa vida com o preço do seu sangue. Jesus fala, eu quero você e eu vou pagar o preço é o meu sangue. Já foi derramado, pronto, martelo batido, vida comprada. Mas você precisa se entregar para Jesus. Não tem como Jesus te comprar se você não aceitar. Jesus não vem e fala assim, o meu preço é alto, eu tenho um valor, eu vou te comprar e pronto, acabou. Não. Ele precisa de um passo seu dizendo, Jesus, eu aceito. Pode comprar minha vida. Pode pegar. Não quero morrer mais. Porque aqueles que morrem sem Cristo, eles vivem duas mortes. A morte terrena e a morte eterna. Mas aqueles que passam e aceitam Jesus, quando morrem a morte terrena, não passa pela segunda morte, que é a morte eterna. Essa morte nós não vamos viver. A consequência do pecado continua sendo a morte. Porém, aqueles que aceitaram Jesus Cristo não vivem a segunda morte, que é a morte eterna. E por isso eu já quero, antes de terminar a live, eu já vou deixar um espaço para você que entrou nessa live e ainda não fez uma oração aceitando Jesus como Senhor da sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida e quiser fazer isso nessa manhã, você vai escrever, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar por você. Se você se afastou dos caminhos do Pai e nesta manhã você quer voltar, você vai escrever, Senhor Jesus, eu quero voltar. E aí tá tudo certo. E aí você não vai sofrer de morte mais. Mas não acha que Deus parou de eliminar o povo, não. A eliminação continua, porém agora ela é espiritual. A morte continua sendo a consequência pelo pecado. É isso, gente. Feliz aniversário, Margarete. Que Deus te abençoe, viu, minha irmã? Feliz de você estar aqui. Que o Senhor continue derramando as bênçãos dele sobre a sua vida. Que você continue rompendo, avançando diante de tudo aquilo que ele já reservou para você. No final desta live eu vou orar pela sua vida, tá? É isso. Vamos continuar a leitura. Então Deus está falando, aquele que oferecer sacrifício a Moloque vai morrer. Aquele que fizer vista grossa morre também. E aí faz sentido aquilo que a gente leu ontem, né? Porque ontem a gente leu um versículo que diz: aquele que vê o seu irmão pecando e não corrige, eu tô falando nas minhas palavras, tá? Aquele que vê seu irmão pecando e não corrige e não fala com aquele irmão, tem parte. Sabe, tem parte com ele no pecado dele e o sangue dele está nas suas costas. Ou seja, vai vir consequência para você, sim. Fique esperto e denuncie o pecado. Ou você conserta, eu vou falar para alguém. Ou você conserta, nós vamos ter que resolver de outra forma. Sabe, não deixa as pessoas pecando contra o Senhor sem você fazer nada, tá? Vamos continuar no versículo 6. Também me voltarei quanto àqueles que procuram médiuns ou consulta os espíritos dos mortos
cometendo prostituição. Deus chama de prostituição o fato de alguém consultar médium, consultar os mortos, consultar algum espírito. Então, se você tem esse hábito, eu queria te ensinar, meu irmão. A palavra fala que isso é um ato de prostituição, e Deus diz que vai eliminar do meio do seu povo aquele que procura espírito e que quer consultar a vida com espírito, com médium. Ele não admite isso, é prostituição. Portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, pois eu, o Senhor, o seu Deus, guardem meus decretos, pondo em prática, pois eu sou o Senhor, que o santifica. Então, a nossa santificação, ela vem do Senhor. E nesse versículo ele está dizendo: eu me voltarei contra aqueles que se querem procurar médio, querem saber do futuro. Ontem eu falei muito mais sobre isso, hoje eu não vou refrisar tanto, mas as lives elas ficam salvas. Se você achar que convém, volta lá e assiste a live de ontem. Eu falei sobre esse ponto também, de consultar médio, de consultar espírito, e isso não existe. A Bíblia condena isso. Então, se você tem essa prática, que cesse hoje, em nome de Jesus. Tem gente que consulta signo, Raira, e se diz cristão, inclusive coloca signo na bio do Instagram. Já vi muito isso, minha irmã, muito, várias vezes. E assim, eu fico mais, o que me deixa mais triste é quando alguém coloca no Instagram assim, fulana de tal, tipo assim, Joana, cristã de peixes, cristã aquariana, cristã leonina, sabe? Isso pra mim não conjuga. Parece que a pessoa não entendeu. Mas cristã e o signo na frente não conjuga. Não conjuga. É uma frase disfuncional. Ou você é cristã ou você acredita em signo. Os dois juntos não tem como. Não tem como. Não tem como não. Não tem. Desculpa, meu intuito não é te ofender, mas é de te fazer conhecer a verdade. Você pode consultar sua vida na palavra de Deus. Você pode consultar o seu dia, saber como é que vai ser sua vida amorosa na palavra de Deus. Se você quer saber como é que vai ser o seu futuro, vai para a palavra de Deus. Tá aqui, tá tudo escrito. O que me deixa mais indignada é que às vezes as pessoas estão procurando médio, sendo que a palavra diz a nosso respeito. Sendo que você pode consultar o Espírito Santo e ele te revelar. A palavra nos diz em Colossenses que todas as coisas a nosso respeito está escondido em Deus. Aí é o fato de Deus não te responder na hora que você quer, por isso que acaba procurando outro meio, outra fonte. Tá errado, sabe? Se você tem esse hábito de consultar médium, já aproveita, confessa seu pecado, fala assim, Raira, eu consultava médium, mas a partir de hoje não vou fazer isso mais. Já pede perdão pro Senhor, porque isso é prostituição. E aí acabou, vida que segue, Deus perdoa o seu pecado e nós vamos continuar avançando em Cristo em nome de Jesus. A palavra diz que Ele é aquele que santifica, tá? Quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe será executado. Decretou a própria morte quando amaldiçoou seus pais. Esse é forte. Vou até grifar. Eita, eita. Quem ofender a honra de seu pai e da sua mãe será executado. Decretou a própria morte quando amaldiçoou seus pais. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma irmã, não sei se ela tá aqui na live. Lourdes, daqui a pouquinho responde sua pergunta. E ela falou assim, Raira, e no meu caso? O meu pai, ele abusou de mim e a minha mãe abusava verbalmente. Eu tenho que honrar eles? Tem que honrar. Porque a palavra, ela não conjugou e deixou claro assim, honre o seu pai e a sua mãe caso eles cuidem bem de você. Honre o seu pai e a sua mãe quando a sua família for uma família funcional. Honre o seu pai e a sua mãe quando sua mãe te levar na escola e o seu pai trazer a provisão para casa. Não tem isso, entende? A palavra é honre o seu pai e sua mãe. Respeite seu pai e sua mãe. Pronto, acabou. Independente de quem eles sejam.
Se sua mãe é lá, o que ela é, seu pai também o que ele é, eu não sei. Mas independente de quem eles sejam ou o que eles representam na vida de vocês, ele precisa ser honrado, porque é Bíblia. Primeiro mandamento com promessa: honra o seu pai e a sua mãe. E quanto a isso, gente, não se discute. Agora vamos lá. Um pai, ele abusou de você a vida inteira. É necessário liberar perdão. Você vai perdoar o seu pai pelo ato cometido. Ele só fez isso porque o pecado habita no nosso meio. O pecado é que corrompeu o coração do homem. O pecado que habita dentro de nós é que nos faz cometer várias coisas. Você vai perdoar, mas você pode se afastar. Exemplo, eu tenho uma amiga, né, que ela foi abusada e ela falou que o pai não consertou. Ela vai conviver na casa com o pai? Não tem como. Aí a denúncia, tem que prender esse ordinário e pronto, acabou. Prende e afasta do convívio, mas tem que perdoar. Dói, gente, dói. Não é fácil, não. Não tô falando que, tipo assim, é como mel. Perdoa seu pai que vai ser como mel. Não, é difícil perdoar. E não só um pai que abusou, não só uma mãe que abusou também verbalmente, que abusou de outras formas. É difícil perdoar. Porque se você tem que perdoar alguém, significa que aquela pessoa te ofendeu de alguma forma, que aquela pessoa te deixou no prejuízo. A Cacau, ela é muito boa em pedir desculpa, ela pede perdão muito fácil. Por exemplo, Cacau, falei pra você não deixar isso aqui, nananana, bagunçado. Aí ela, desculpa, perdoa. Ela tem facilidade de pedir perdão. Mas eu viro pra ela e falo assim, olha, não é pedir perdão toda hora, é não fazer de novo. Pra mim, eu não quero ficar no prejuízo, eu não quero ter que perdoar de novo. Porque perdoar é difícil. Mas é mandamento, foi o que a Lu escreveu aí. É mandamento e tem que perdoar. E quanto a isso, gente, não se contesta, tá? Então você perdoa o seu pai, perdoa sua mãe. Pode sim retirar da convivência, se eles ainda continuam te fazendo mal. Porém, se já passou, se eles pediram perdão, se mudaram a rota, perdoa e volta a conviver. Porque teve um dia que eu virei para Deus, como uma pessoa que me machucou muito, eu virei para Deus e falei assim, Deus, eu vou perdoar, mas eu não quero conviver nunca mais. Eu não quero ele perto de mim. E aí Deus virou para mim e falou assim, você tá falando isso porque você ainda não ama. O dia que você aprender a amar, você consegue conviver. Eu falei, quê? E faz sentido, gente. Faz sentido. O que me faz, às vezes, perdoar o meu pai, a minha mãe, a Cacau, as minhas amigas que eu tenho perto, eu perdoo e volto a conviver, a não perdoar um irmão que está longe de mim, que eu não tenho convívio com ele diariamente? Porque eu não amo. Eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, eu amo os meus irmãos. E qualquer pecado ou qualquer ato que eles façam comigo, que me deixa no prejuízo, eu vou perdoar com facilidade, porque o amor que eu tenho pela vida deles é maior do que o ato que eles cometeram comigo. Agora, quando o amor é menor que o ato, você não consegue conviver. Entende? Então, se você não consegue conviver, tudo bem se afastar. Mas se você conseguir amar, você vai conseguir conviver. Eu lembro o dia que eu cheguei em casa, eu procurando uma jaqueta minha, jeans. E eu não tinha muita roupa quando eu era pequena. Tava procurando minha jaqueta jeans e na hora que eu peguei, a Daça, minha irmã, ela tinha cortado as mangas da minha jaqueta e fez um colete pra ela. Gente, pensa na raiva que eu fiquei. Eu já tava com a roupa na minha mente, vou sair com aquela roupa, vou colocar a jaqueta, é isso que louco. E na hora que eu cheguei em casa, ela tinha cortado as mangas da minha jaqueta e fez um colete pra ela porque ela queria sair de colete. Eu fiquei com muita raiva, muita raiva. Mas passa assim, gente, um dia a gente tá se abraçando, beijando de novo, porque ela é minha irmã. Não tem como eu ficar com raiva dela. Agora pensa se ela fosse uma pessoa distante. Eu ia ficar com raiva, não, que a fulana cortou minha jaqueta, eu não quero mais conversar com ela. Me deixou no prejuízo, fulano não presta. Porque eu não amo. No dia que o amor, ele for maior na nossa vida, a gente vai conseguir passar por cima. Tem várias pessoas que nos ofendem durante o nosso dia. Tem várias pessoas que nos deixam no prejuízo. E geralmente, a nossa família,
As pessoas que convivem com a gente são pessoas que nos ofendem mais. São pessoas que nos deixam mais vezes no prejuízo. Mas nós precisamos perdoar e passar por cima. A palavra está dizendo aqui, é muito clara. Quem ofender a honra do seu pai ou da sua mãe será executado. Deus está deixando isso muito claro porque se cometer, vai morrer. E eu vou colocar isso aqui como penalidade para vocês não fazerem. Imagina se Deus falasse assim, quem desonrar seu pai e sua mãe ficará cerimonialmente impuro, depois de 14 dias voltará, oferecerá sacrifício e voltará a ficar puro. A pessoa ia cometer doidado. Deus estava falando assim, se cometer vai morrer, porque não quero que você cometa. Lembra do caso de Noé, gente? Noé encheu a cara, tomou todas. E o filho dele chega e vê o pai peladão. Vira para os irmãos e fala assim, papai tá peladão, vão lá para vocês verem. Aquilo ali foi ofender a honra do seu pai. E ainda nem tinha chegado em Levítico. Não tinha. E o que Deus faz? A sua geração será maldita. Você servirá os seus irmãos eternamente. Acabou. Tomou uma para quê? Para aprender a não desonrar mais. Não tem como. Vou te perguntar, Noé estava certo por ter bebido demais? Não. Estava certo. Bebeu muito. Experimentou demais as vinhas. E ele ficou tonto. Está errado. A palavra diz que não pode se embriagar. Não bebam bebida forte. E ele estava errado. Ficou pelado. Será que deu um surto? Agora eu tô chapado, vou tirar a roupa. A pessoa perdeu consciência. Ele estava errado. Mas o filho não tem direito de desonrar seu pai. Então toma cuidado. Gente, a honra é coisa muito séria. A forma como você fala do seu pai, a forma como você fala da sua mãe. E agora eu quero trazer também para você que é casado, a forma como você fala do seu esposo, da sua esposa. Toma cuidado com isso, tá? Porque a honra é coisa séria. Se o homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, ou o homem e a mulher que cometer adultério, serão executados. Deus também está falando acerca do adultério. Eu sempre falo desse versículo, né? Que na lei fala que o homem que se deitar com a mulher, ele comete adultério. Mas quando Jesus vem com a graça, ele fala, se você olhar para uma mulher e desejá-la, você já cometeu adultério. E eu sempre falo que a graça, ela eleva o nível. Ela é mais alta que a lei. Se um homem desonrar seu pai, tendo relações com qualquer das esposas de seu pai, o homem e a mulher serão executados e decretaram a própria morte. Se um homem tiver relações sexuais com a sua nora, ambos serão executados, pois cometeram uma depravação, decretar a própria morte. Se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem, como se fosse uma mulher, os dois cometem um ato detestável e serão executados e decretar a própria morte. Se um homem se casar com uma mulher e com a mãe dela, comete uma perversão. O homem e as duas mulheres serão queimados vivos para acabar com a perversidade entre vocês. Deus está falando, se vocês cometerem todos esses pontos, vão ser executados. Se cometer isso aqui, vai ser executado. Isso aqui também vai ser executado. Por quê? Porque eu não quero essa depravação no meio de vocês. Eu não quero o povo vivendo de forma desonrosa. Eu não quero vocês fazendo tudo que vocês acham que pode fazer e que está tudo certo. E aí ele vai falar, se um homem deitar com a esposa do seu pai, se deitar com a sua nora, qualquer parente próximo, né? Se deitar homem com homem, e nesse caso vale também mulher com mulher, tá aqui, tá decretando a própria morte, não é para cometer, não é para fazer, e se fizer vão morrer. Se alguém tiver relações sexuais com um animal, deverá ser executado, e o animal morto. Se uma mulher se entregar a um animal macho para ter relações com ele, tanto ela como o animal serão executados. Matem ambos, decretaram a própria morte. Se um homem se casar com a sua irmã, filha de seu pai e de sua mãe, tiver relações sexuais, cometer uma infâmia, ambos serão eliminados no meio do povo, à vista de todos, uma vez que
o homem desonrou a sua irmã, ele será castigado por causa do seu pedido. Por que a palavra fala mais homem do que mulher? Porque naquela época era o homem que dava o passo. Era o homem que ia até uma mulher, era o homem que ia lá, escolhia a mulher. Era o homem que falava assim, eu vou casar com você. A mulher não tinha muita voz, ela meio que se movia ali de acordo com o homem. Não tinha voz. E era assim que acontecia. Por isso que a palavra está refrisando, qualquer homem que se deitar, ou seja, a responsabilidade está mais sobre você, que está aí dando o ponto inicial, o ponto de partida, para se deitar com a sua irmã, com nora, com pai, com mãe, e é isso, tá? Então é por isso que vai falar muito homem, mas também se aplica a mulheres, né? Porque tem mulher também que é só Jesus na causa. Se o homem tiver relações sexuais com a mulher durante a menstruação, ambos serão eliminados do meio do povo, pois juntos expuseram a fonte do fluxo de sangue da mulher. Não tenha relações sexuais com a sua tia. Ele vai entrar aqui na linha das parentes próximos, né? A gente viu isso no capítulo 18. Versículo 20. Se um homem tiver relações com a mulher do seu tio, desonrou seu tio, o homem e a mulher serão castigados por causa do seu pecado e morrerão sem filhos. Ou seja, a consequência desse pecado de alguém se deitar com o tio não seria ser executado no meio do povo, mas ele morreria sem ter filhos, ou seja, se tornaria estéril. Se um homem se casar com a mulher de seu irmão, comete um ato de impureza, desonrou seu irmão, o casal será culpado e ficará sem filhos. Guardem todos os meus decretos e todos os meus estatutos, pondo em prática, do contrário, a terra para onde eu estou levando para ser o seu novo lar, os vomitará. Não viva de acordo com os costumes dos povos que expulsarei diante de vocês. Eu os detesto porque eles praticam essas coisas vergonhosas. Vocês, porém, prometi, possuirão a terra deles, pois a darei a vocês como sua propriedade, uma terra que produz leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os separou de todos os povos, os outros povos. Portanto, façam distinção entre animais puros e impuros, entre as aves puras e impuras. Não contaminem com nenhum animal, ave ou criatura que rasteja pelo chão. Eu determinei o que é impuro a vocês. Outra vez Deus vai repetir e falar: sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Separei-os de todos os outros povos para serem meus. Os homens e as mulheres entre vocês que forem médios ou que consultam espíritos dos mortos serão apedrejados até morrer. Decretaram a própria morte. Então, enxugando aqui, né, o capítulo, a gente ainda está falando muito sobre santidade. Deus está dando aqui alguns decretos, e esses são decretos, são mandamentos, faz parte dos 613 mandamentos que a Bíblia contém. E ele está falando, homem não vai se deitar com animal, homem não vai deitar com parente próximo, homem tem que honrar seu pai e sua mãe, homem, que eu falo assim, o homem e a mulher. Senão eu vou me voltar contra vocês. Não quero vocês sacrificando a ídolos. Não quero vocês entregando o filho a Moloque, porque tudo isso faz parte do processo de santificação. E Deus vai voltar e repetir: olha, guardem os meus decretos, guardem os meus estatutos, para que vocês não sejam eliminados do meio do povo. E hoje, gente, aí você fala assim: Raira, aonde isso se aplica na minha vida? Gente, nós continuamos seguindo a palavra de Deus. Sabe? Tem coisa que é cultural, tem coisa que vai permanecer para sempre. Vamos lá colocar um exemplo. E a gente consegue entender isso de uma forma bem clara. Vocês acham que o fato de honrar pai e mãe era cultural ou é para sempre? Respondam isso para mim. Eu quero ouvir vocês. Porque tem coisa que a gente consegue julgar. Deus não queria. Imagina se fosse coisa cultural. Era naquela época que era para honrar pai e mãe. Hoje a gente pode matar o pai e a mãe. Hoje a gente pode fazer o que a gente quiser. Entende? Isso para mim é para sempre. Honrar pai e mãe para mim é para sempre. Guardar o sábado é para sempre? Ou eu vou guardar o princípio? Vamos lá. Guardar o sábado. O que vocês acham de guardar o sábado?
nós vamos guardar o princípio. É isso aí, Mônica. Guardar o sábado é o princípio. Por quê? Vamos lá. Aquele povo estava na cultura do Egito e no Egito eles eram escravos. Escravos se trabalhava todos os dias. Eles não tinham um dia de descanso. Então eles estavam indo para uma nova terra. E nessa nova terra, Deus estava dando para eles novas ordens. Se eles chegassem nessa terra e trabalhassem o tempo todo, eles conseguiriam desfrutar daquilo que Deus estava dando para eles? Para que será que Deus estava falando que Deus estava levando eles para uma terra que mana leite e mel? Era só para o nome de Deus ser glorificado e eles contarem no status que eles moram numa terra que mana leite e mel? Não. Eles precisavam desfrutar também. E eles não tinham tempo para adorar a Deus. Eles não tinham tempo para tipo assim, ter relacionamento, criar o relacionamento com Deus. Aí Deus vem e fala assim, a partir de hoje, vocês vão tirar o sábado, que é o último dia da semana, e vocês vão descansar. E nesse dia, eu não quero ninguém trabalhando. Eu quero vocês dedicando a mim. Vocês vão passar tempo comigo. Era algo que não estava na cultura deles. Não estava. Ei, Tati, Deus te abençoa. Não estava na cultura deles. Então, por isso que Deus está falando assim, eu preciso ensinar vocês. Não vai fazer mais. Entende? Não quero vocês fazendo mais. Adoração a ídolos era uma questão de ser para sempre, é um mandamento para sempre, ou é um mandamento cultural? Você acha que hoje Deus abriu para você poder adorar qualquer outro ídolo? É mandamento para sempre. Entende o que eu estou querendo falar para vocês? Tem uma palavra que fala que a mulher, ela não podia falar dentro da congregação. A mulher falando dentro da congregação era uma desonra, era vergonhoso. Hoje a mulher pode falar na congregação, gente? Vocês acham que é uma questão cultural? Ou é uma questão que deve ser guardada para sempre? Entende o que eu estou querendo dizer? E aí tem muita gente que vai brigar, tem muita gente que vai discutir. Não, Raira, tem que guardar o sábado até hoje. Gente, eu acho que aonde que a gente concorda, a gente caminha. Naquilo que nós discordamos, nós respeitamos. Eu não concordo com essas pautas que se abrem para falar, tipo, tem que guardar o sábado e pronto, acabou. Se você não guardar o sábado, você vai pro inferno. Não creio nisso. Entende? Eu acho que nós temos sabedoria que vem do alto, que nos ensina a ter discernimento do que é certo e do que é errado, do que convém e do que não convém. Naquela época, a mulher não falava em lugar nenhum. Em lugar nenhum. A mulher não tinha ponto de escolha, os pais arranjavam seus casamentos, a mulher não podia falar à vontade dela. E o hábito daquela época era que o esposo ensinava a esposa dentro de casa. Qualquer dúvida que a mulher tinha, ela perguntava para o seu marido e o seu marido respondia. Então, quando a mulher falava na congregação, significa que meu marido não me explicou isso. Meu marido não me ensinou a falar isso. Mas hora nenhuma, a Bíblia fala assim, a mulher não deve falar nunca. A mulher tem que ficar para escanteio. Não, não tem isso. Porque se tivesse isso, Jesus não deixaria Maria Madalena caminhar atrás dele. Ele não deixaria a Bíblia citar Joana, que foi uma ajudadora no ministério. Entende? Ele não falaria de Débora, que foi uma grande juíza. E entende o que eu estou querendo dizer para vocês? Nós podemos julgar o que é mandamento eterno, o que é princípio. Nada nós vamos excluir. Me entenda bem, nós não estamos excluindo. Mas tem coisa que nós vamos pegar o princípio. O sábado, o princípio é, você precisa descansar. Porque se você não para descansar, uma hora vai dar bizil. Uma hora sua máquina para e acabou. É tanto que quando a gente entra no modo de trabalhar, de fazer muitas coisas, a gente fica estressado, gera um desgaste emocional, o seu físico não fica bem. Igual hoje, eu tô chegando na sexta-feira. Depois de uma semana agitada, eu tô com o meu corpo físico cansado. Preciso colocar o pé para cima e descansar. Preciso descansar minha mente. Entende? O descanso, ele é necessário. Além de também tirarmos tempo para passar com Deus. É um princípio.
tem que ser obrigatoriamente no sábado? Então quer dizer que uma pessoa que trabalha no sábado, de fato, ela não vai aceitar o trabalho porque trabalha no sábado? Eu acho que são coisas que a gente tem que pensar. Mas, gente, o Senhor está nos ensinando um modo de viver. E Ele está dizendo, guarda os meus mandamentos. Guarda as minhas ordenanças para que vocês alcancem a vida. É sobre isso, viu? Então eu quero terminar o nosso devocional por aqui, porque tá dando 9 horas. Já deu 9 horas. E eu peço ao Senhor que Ele fale a cada coração, que Ele ensine a cada coração. Não sou a dona da verdade, mas eu tenho o Espírito Santo e Ele me conduz. Que Ele possa também trazer esse discernimento e convicção para o coração de vocês, né? Na verdade, o dia de descanso hoje pode ser qualquer outro dia. Sim, é justamente isso, Lima. Pode ser qualquer outro dia. A Lourdes me perguntou e fez uma pergunta lá em cima sobre o suicídio. Quem suicida perde salvação? Essa é uma das perguntas mais perguntadas aqui. Eu já falei dela várias vezes. A gente não pode dizer isso, né? A palavra fala que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, que é pecado você tirar a vida de alguém. Mas somente o Senhor sabe como que está o coração daquela pessoa que tirou sua vida. Tem pessoa que tira sua vida, planeja tudo mais e se redime depois. No momento da morte se redime. Quem somos nós para apontar e julgar e falar assim, fulano tirou a própria vida, foi para o inferno? Nunca. Nós não podemos dizer isso, né? Nós podemos dizer que aquela pessoa que tirou sua própria vida, ela estava num período de desequilíbrio emocional. Uma das áreas dela sobrecarregou, ela não conseguiu suportar a carga e ela não deu conta. Isso é o que nós podemos dizer. Mas acerca de perde salvação, tem salvação, nós não podemos dizer. Somente o Senhor vai nos falar quem vai ser salvo no grande dia. E é esse o motivo pelo qual eu fico aqui todas as manhãs. Porque, lendo a palavra, nós vamos descobrindo o que agrada e o que não agrada a Deus. E nós vamos purificando a nossa vida no intuito, no propósito de quando Ele voltar, Ele falar assim, fulano, vem comigo. Eu sei o tanto que você se esforçou para fazer o que era certo. Entende? É isso. É isso, gente. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui pela primeira vez. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus e gostaria de fazer essa oração hoje, você vai escrever assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se desviou do caminho e hoje quer voltar, você escreve, Senhor Jesus, eu quero voltar. Gente, Deus é bom. Deus é bom. Eu sei que tem gente que está entrando aqui agora. Eu deixei um versículo no início dessa live. E eu vou compartilhar ele no final também. Que é 2 Coríntios 4,16. Nunca desista. Nunca desista. Embora exteriormente você pareça estar morrendo, o seu interior está sendo vivificado dia após dia, pois a sua pequena e leve, momentânea tribulação produz dentro de você um peso de glória eterna, tá? Um peso de glória eterna. É isso. Se você que está assistindo já é salvo, você escreve aí nos comentários, eu sou salvo, eu sou salva. Coloca a mão no seu coração, fecha seus olhos e vamos agradecer a Deus por mais um dia lindo que Ele já fez. Deus, muito obrigado por essa palavra. Repete isso, sabe? Feche seus olhos aí onde você está, por alguns instantes, mesmo que se você é imperativo, se você tem TDAH, não consegue ficar quieto, não consegue ficar sem se movimentar, para só um tiquinho. Aquieta sua alma, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Mas fala, Jesus, muito obrigado por essa palavra. Que ela possa mesmo criar raiz no meu coração. Ela venha germinar, dar frutos a 30, a 60, a 100 por um. Pai, em nome de Jesus eu entrego cada um dos teus filhos sobre teus cuidados.
que eles possam viver o dia de hoje em paz e em segurança, que eles possam chegar o mais próximo, Pai, que eles conseguirem do Senhor, e que cada um corresponda à vida diante daquilo que alcançou. Nos ensina, Pai, a ser esticados no Senhor, a dar resposta diferente que nós dávamos ontem. Se no ontem nós gritávamos, que hoje a gente venha falar alto, para amanhã a gente só falar, Pai. Sabe, nos ensina a viver essa progressão no Senhor. Eu sei que não vai ser mudado muitas coisas do dia para a noite, mas eu creio naquela palavra que o Senhor estava dando a Ezequiel, que caminha 500 milhas e aí tem água nos atelhos, mais 500 milhas águas nos joelhos, mais um pouquinho águas nas cinturas, mais um pouquinho águas que só passa a nado. Deus, eu creio muito nessa progressão, de que a gente caminha um pouquinho com o Senhor, aprende algo, muda, mais um pouquinho muda, e com pouco a gente vai estar mergulhado no rio do Senhor, vivendo somente da graça, da misericórdia, da bondade, de domínio próprio, de alegria, de tudo aquilo que vem de Ti, Pai. Então nos ensina a viver esse processo, nos ensina a manter os nossos olhos fixos no Senhor, para que possamos ser transformados de glória em glória. Deus, eu comecei a live com esse versículo e quero terminar com esse versículo. Nós não vamos parar, nós não vamos desistir, porque o Senhor é a nossa fortaleza, e eu quero te agradecer por isso. Pai, eu abençoo cada uma das pessoas que hoje voltou para Ti, cada uma das pessoas que aceitou o Senhor como Salvador da vida delas. Escreva esses nomes no livro da vida. Se tem alguma vida que vai aceitar o Senhor posteriormente, assistindo essa live gravada, que o Senhor possa mesmo tocar nesses corações, Pai, e firmar eles em Ti, em nome de Jesus. Papai, nos dê um dia bom, nos dê um dia abençoado, nos dê um dia cheio, Pai, da Tua vontade dentro de nós, dos Teus planejamentos dentro de nós. É o que eu te peço. Eu oro pela vida da Margarete. Hoje ela está completando mais um ano de vida e eu quero abençoar ela, Pai, com todas as sortes de bênção que o Senhor já liberou sobre a vida dela. Pai amado, que Efésios 1 possa estar sobre a vida da Margarete, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido, Deus. Hoje é sextou com P de Pix. Se o Senhor achar que a gente merece, manda mimos do céu, para que nós possamos viver um final de semana cheio de mimo, Pai, cheio de dinheiro para poder ir comer em restaurante gostoso e fazer as coisas que a gente gosta, Pai, em nome de Jesus, se essa for a sua vontade. Amém. Esta é a minha oração, Papai. Deus abençoe a vida de vocês, que hoje seja mais um dia de romper, de avançar. Façam um final de semana abençoado. Se você para no final de semana para descansar, tira tempo para ficar com Jesus, sabe? Tira tempo para ler Bíblia, tira tempo para colocar a leitura da Bíblia em dia, sabe? Eu sempre faço devocional aqui com vocês, mas eu tenho a minha leitura devocional separada também. Eu leio todos os dias, pelo menos uns 4 a 6 capítulos da Bíblia. Então é isso, sabe? Leia a Bíblia, coloca um propósito no seu coração de ler a Bíblia em um ano. Se você lê 4 versículos da Bíblia por dia, você lê a Bíblia em um ano. Se você estiver atrasado, aí você vai ter que ler um pouquinho mais. Mas é isso, caminhar com Jesus é a melhor coisa que tem. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, obrigada por estarem comigo nessa jornada. Viu? Beijo. Um queijo. E até amanhã, se Deus quiser. É isso. Um coração pra vocês, ó. I love you. Se ninguém diz que você é amado, eu falo, eu te amo. Eu te amo muito, viu? Um beijo.